E aí galera, aqui é o Pastor VJ, eu tô aqui trazendo um tema para você, uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo. E hoje eu tô um pouquinho sensacionalista, até indo contra muitas das vertentes das minhas falas, mas hoje eu tenho um propósito especial e eu preciso falar disso para você. Estamos vivendo um momento delicado, um momento complicado. A gente pensou que já estaria saindo dele, mas na verdade estão vindo outras ondas aí dessa pandemia. E isso tudo está trazendo uma reflexão quanto à importância da liberdade das pessoas. Para você que está assistindo e talvez não entendeu nem mesmo o título, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sou um pastor da Igreja Adventista e nós acreditamos, especialmente baseado em escritos de mais de 100 anos atrás, que nos momentos finais da história da humanidade, o mundo vai se unir em busca de um propósito comum, um bem comum, em torno de um dia de guarda comum, que vai ser o domingo. Nós acreditamos que a Bíblia aconselha a gente a guardar o sábado e no fim dos tempos a gente vai ser levado a escolher entre seguir o que a Bíblia fala ou seguir o que o mundo inteiro está fazendo. E por seguir o que a Bíblia fala, as profecias, inclusive os escritos que nós temos de Ellen White de mais de 100 anos atrás, eles evidenciam e deixam claro que esse grupo pequeno que não aceitar ir como a maioria guardando o domingo, ele será perseguido. Eu sei que parece um negócio meio maluco, meio teoria da conspiração, mas galera, em cima dos últimos eventos, está cada vez mais claro que isso vai acontecer. Não sei quando, não sei se é agora, não sei se é logo, não sei se vai demorar muito, mas é fato que vai acontecer. Isso porque, especialmente nesses momentos de pandemia, de crise, a gente percebe uma limitação da liberdade individual em busca de um bem comum. Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara querendo surfar e os policiais indo atrás dele, porque, cara, é proibido surfar. Pessoas querendo sair de casa e os policiais, sei lá, prendendo, porque é proibido sair de casa em determinados lugares. E eu concordo com esse ponto, a gente precisa se limitar para poder, inclusive, frear essa pandemia. Só que você percebe como a nossa liberdade individual, ela está cada vez mais ameaçada? Eu concordo com ficar em casa, mas você percebe que o que impede disso virar, você não pode ir a determinada igreja, você não pode ir a determinado lugar, você não pode fazer ou cultuar a determinado Deus? O que impede disso acontecer? Como a gente está vendo que quando surge uma calamidade, de um dia para a noite são feitas leis, são feitos acordos que limitam as pessoas de fazer o que elas teriam por liberdade o direito de fazer, fazendo e dando assim um pano de fundo, mostrando que não precisa de muito para o mundo se virar contra um tipo de culto ou um tipo de atividade. Um detalhe curioso, eu estava inclusive ouvindo no podcast chamado Potter Entrevista, onde ele entrevistou o editor da revista super interessante, que fez uma matéria bem legal sobre o mundo depois da pandemia, e ele pontuou algumas coisas muito interessantes, que foi o seguinte: ele disse o seguinte: a história ensina que em situações dramáticas o poder do Estado aumenta muito, até porque o povo tem a necessidade de uma força centralizadora que coordene a resposta à catástrofe. E isso é fato. A gente nem sabia nome de ministro da saúde ou certas figuras que cada vez estão mais evidentes, porque no meio da crise a gente corre para alguém que promova uma resposta coordenada a essa crise, e geralmente é o governo. E isso, gente, mostra que quando a gente vai em crises talvez religiosas, em crises climáticas cada vez mais acentuadas, o mundo vai olhar para os governos políticos e geralmente eles promovem uma resposta rápida àquela catástrofe, inclusive para atender a maioria da população e o interesse da maioria, o que sabemos que pode se virar contra o interesse de uma minoria. Um outro detalhe curioso, e só citando aqui uma reportagem que você já deve ter visto, saiu agora recentemente, no próprio site do Vaticano, dizendo que eles, com essa pandemia, eles estão acelerando alguns processos que eles já têm há dezenas de anos, de uma conversa e uma busca de um dia de guarda comum, no caso, o domingo. Isso a gente já fala desde criança, isso está cada vez mais evidente, não quero aqui desesperar você, mas com o discurso da pandemia, essa tese de guardarmos um dia, de pararmos um dia, ela ganha cada vez mais força. Então a gente precisa também ficar ligado que as coisas estão cada vez mais rápidas, cada vez mais visíveis e perceptíveis. Abro um parênteses, não quer dizer que Deus vai voltar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, 100 anos. Não sei, não cabe a mim saber. Cabe a mim ficar atento e cuidar da minha vida para poder, sei lá, apressar a volta dele, pregar e ajudar, enfim, não preciso ficar preocupado com os eventos. Na verdade, tudo isso me deixa muito feliz, porque isso mostra que a nossa redenção está cada vez mais próxima. Mas continuando, esse negócio de liberdade pode parecer meio estranho, mas galera, eu estava lendo um pouquinho sobre o que acontece na China. Não sei se você já ouviu falar em sistema de crédito social que ocorre na China. Isso é muito louco.
Você já deve ter visto Black Mirror, tem aquele episódio onde a pessoa ela ganha likes, ganha aprovação das pessoas para poder comprar, fazer as coisas, isso parece muito louco. Só que, cara, isso já está acontecendo e já é real. Para você ter ideia, se eu não me engano, nos últimos anos, tá na revista super interessante, 26 milhões de passagens aéreas e 6 milhões de passagens de trem não foram emitidas para pessoas que tinham baixa pontuação no sistema de crédito social da China. Ou seja, lá eles têm um sistema que é assim: se você passa o sinal vermelho, você perde pontos; se você, sei lá, doa sangue, você ganha pontos; se você paga seus impostos, você ganha pontos. Vai ganhando e perdendo, você joga lixo no chão, perde ponto. E aí você tem um score, e de acordo com esse score você pode ou comprar as coisas ou não. Por exemplo, tem pessoas que têm um score baixo, mesmo ela tendo dinheiro para comprar uma casa, ela não pode comprar aquela casa, ela tem que morar na casa que ela mora, porque o governo não deixa ela comprar. E isso, galera, vai cerceando a liberdade das pessoas. É um negócio que parecia muito louco, mas está acontecendo. Só para você ter ideia, na China, se eu não me engano, tem mais de 10 sistemas de pontuação desse. Alguns do governo, outros particulares. Inclusive, o Alibaba, que é dono do AliExpress, ele tem um sistema desse. E o objetivo da China, a reportagem da Super Interessante fala, era até o fim desse ano unificar todos esses sistemas de pontuação. E agora, com certeza, eles vão se apressar muito mais nisso. Cara, está acontecendo, a liberdade está cada vez mais restrita. Um outro detalhe curioso é que agora na China também, com essa pandemia, eles obrigaram a população a baixar um aplicativo que passa para o governo onde a pessoa está, onde ela está andando, com quem ela passou, para eles poderem ter uma noção da quantidade de pessoas. E, inclusive, eles usam o argumento de que se você passar perto de alguém que está contaminado, eles querem avisar você, tá tudo muito lindo. Mas, galera, esse aplicativo, quem garante que depois que acabar a pandemia ele não vai continuar, ou eles não vão usar isso para outros fins, né? Então, assim, e o detalhe curioso e algo que é interessante a gente pensar nesse sistema de pontuação, que parece muito bonito, é que os parâmetros pelos quais você é pontuado ou não, eles estão na mão do governo, nos interesses do governo. E com isso eles podem, inclusive, controlar o comportamento das pessoas. Se as pessoas, eles não querem que a gente faça tal coisa, a gente fala que quem fizer isso vai perder ponto. E eles conseguem controlar o comportamento das pessoas e, com isso, limitar a liberdade delas. Sei que a China, teoricamente, está meio longe, ela tem um sistema de governo um pouco diferente, mas não é tão diferente assim, não. A China está despontando como uma potência mundial e a gente sabe que os países do mundo tendem a copiar ideias das grandes potências, então isso não me assusta. Tanto é que no Brasil, embora a gente não tenha um sistema desse, a gente está vendo aqui no estado de São Paulo as operadoras telefônicas colaborando com os governos, emitindo dados de movimentação das pessoas para poder medir o número e o quanto as pessoas estão respeitando o isolamento social e o fato de ficar em casa. Legal, ótimo, mas a gente vê que, cara, para isso virar uma limitação de liberdade, é isso aqui. A gente já viu naquele filme lá do Snowden também, um negócio muito louco, cara, como o governo às vezes tem acesso às nossas câmeras, aos nossos microfones. Cara, não sei se aconteceu isso com você, eu falar uma coisa, cara, quero comer japonês, começa a vir para mim propaganda de comida japonesa. É muito louco, às vezes eu penso isso, mas os sistemas eles estão feitos de maneira tão bem feita, tão amarrada, que às vezes eu penso em fazer um negócio, o negócio aparece no meu celular. E a gente sabe, cara, que com o aparelho celular, com o mundo globalizado, está cada vez mais difícil a gente ter a nossa liberdade, a nossa individualidade protegida, e isso é fato. Você vê, por exemplo, o Google Maps, o Google ele sabe para onde a gente vai, ele tem uma lista, isso você pode ver inclusive na internet, tem uma lista de todos os lugares que você visita, mesmo se você estiver com o aplicativo fechado. O Google diz que isso é na verdade, para eles melhorarem o aplicativo, mas, cara, tudo balela. Eles têm controle de onde a gente vai e usam isso para trazer propagandas para nós, para rastrear os nossos hábitos de consumo e assim poder nos oferecer propagandas mais direcionadas. Cara, para isso se virar contra um grupo religioso, alguém que não tem determinado comportamento aceitável pelo mundo, é daqui para ali. O Facebook também, a gente sabe, ele rastreia todos os sites que a gente vê. Se você olhar, pode baixar ali, tem uma extensão para o Google Chrome, por exemplo, você consegue ver o pixel do Facebook. A maioria dos sites tem pixel do Facebook, que o site ele consegue rastrear, o Facebook rastreia todos os sites que você entra, especialmente quando você está com o Facebook aberto. Cara, eles sabem de tudo. WhatsApp, quando a gente concorda, é grátis, mas, cara, quando você baixa o WhatsApp, você concorda que eles têm direito a analisar e ler todas as suas conversas. Eles não podem compartilhar, mas através das conversas, se você manda, por exemplo, quero comprar um carro para um amigo, o WhatsApp ele reconhece isso, liga a sua conta e começa a te fazer propaganda de carro. Nada que a gente faz
está livre das pessoas. Então, tudo isso, galera, mostra que as liberdades elas estão cada vez mais ameaçadas. Um outro detalhe curioso que eu inclusive anotei aqui é que quando a gente vive traumas como esse, eles inclusive falaram lá no podcast do Potter Entrevista, quando vivemos traumas como esse, a gente aceita coisas que não aceitaríamos em momentos normais, mas que vão evitar que esses traumas aconteçam. Sempre, e o detalhe, mas sempre o controle desses processos vai estar na mão de alguém. Ou seja, em nome do bem comum, a gente fala, vamos nos unir, mas para se unir tem que estar o controle na mão de alguém. E aí a gente está destinado a seguir as percepções de determinada pessoa. Você vê, um exemplo aconteceu agora em Israel, o governo obrigou ali que os cidadãos baixassem um determinado aplicativo para poder controlar ali a pandemia, e alguns dias depois todos os tribunais foram fechados e inclusive eles foram, o primeiro-ministro israelense, se eu não me engano, anotei o nome dele aqui, Netanyahu, se eu não me engano, ele se começou a governar por meio de decreto. Na Turquia aconteceu algo muito similar e é provável, inclusive ele cita no podcast, é provável que a gente veja mudança nos sistemas de governo visando governos mais autocráticos. Depois de momentos de crise, os governos eles tendem a se tornar um pouco mais autocráticos e isso é algo que acontece. Galera, por que eu estou falando tudo isso e vamos chegar na moral da história? Não estou falando aqui para te desesperar, pelo contrário, tudo isso me deixa feliz e alegre, porque, cara, isso mostra que a nossa redenção está cada vez mais próxima. E você pode perguntar, BJ, próximo quando vai acontecer? Amanhã vamos vender tudo para ir para as fazendas, meu irmão? Calma, a gente precisa ser muito racional. Eu não gosto de fazer discursos, inclusive de falar desse assunto, você me vê raramente falando disso, porque as pessoas geralmente pegam isso e levam para os extremos, e vai para dois extremos. O extremo é de falar, agora, aconteceu, tá vindo, dominical, papapá, vamos fugir. E isso faz com que, e já aconteceu várias vezes, as pessoas se desesperem, vão para um extremo, só que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada acontece, as pessoas voltam para um nível de apatia e mornidão pior do que estavam antes. Isso vai causando o efeito sanfona. Tá chegando. Aí depois, não, tá chegando, não, tá chegando. E aí o que acontece? Isso vai minando a credibilidade. É tipo a criança que fica brincando, tô me afogando. Quando ela estiver se afogando de verdade, ninguém vai dar atenção. Então, às vezes, galera, o inimigo usa esses discursos acalorados e esses extremos para nos fazer ir entrando nesse efeito sanfona, para que quando seja de fato o momento que as coisas estão acontecendo, a gente pense, isso já aconteceu várias vezes, já falaram várias vezes, não é agora, então deixa quieto. Esse é um extremo. O outro extremo é o da apatia total, é de falar, isso não vai acontecer, isso aí um dia vai acontecer, não vai acontecer, não. Fuja dos extremos. A gente precisa ter uma visão equilibrada quanto a isso. E qual é a visão equilibrada de acordo com a minha percepção? Você pode ter uma percepção diferente. É saber que realmente as coisas estão acontecendo, é ter o olho ligado, percebendo que, cara, cada vez mais as coisas estão se encaminhando para um governo mundial autoritário, um governo mundial que vai em busca de uma lei comum, uma religião comum. Cara, Ellen White falou disso mais de 100 anos atrás, está cada vez mais explícito. Questões globais, agora questões de saúde, questões climáticas, tudo isso está levando para um funil, mostrando que isso provavelmente vai acontecer. Mas vai acontecer quando? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 10 anos, daqui 100 anos. Eu acredito que não vai demorar tanto. Mas quer um detalhe? Para mim, o equilíbrio ele se encontra na seguinte reflexão, de que não importa se vai chegar hoje ou daqui 100 anos. Eu preciso estar pronto como se Jesus voltasse hoje e ao mesmo tempo estar preparado como se Jesus fosse demorar dezenas de anos para voltar. Ou seja, não é ter discursos sensacionalistas, mas, cara, tá pronto, porque mesmo que não saia decreto hoje, cara, a minha vida pode terminar hoje, entendeu? Eu preciso estar perto de Deus cada dia, como se fosse o último, entendeu? Valorizando a Deus, valorizando a companhia dele, me aproximando das pessoas que estão ao meu redor, sabe? E é isso mesmo, viver cada dia como se fosse o último mesmo, mas também ter uma perspectiva de longo prazo. Não adianta eu só viver como se hoje fosse o último, gastar todo o meu dinheiro, não me planejar financeiramente. Não... Cara, e aí não acontece hoje, e aí amanhã? Como eu vou viver? Como meus filhos vão viver? Então a gente precisa ter essa mentalidade de preparação sempre e mentalidade de longo prazo também. Aconteça ou não aconteça, não importa. Se for hoje ou se for daqui 100 anos. Eu vou estar esperando do mesmo jeito, eu vou estar pronto do mesmo jeito, porque a minha espera ela não se baseia em acontecimentos, mas sim
em um relacionamento. E esse é o detalhe. Mais do que ficar lendo notícias e procurando especulações sobre quando vão acontecer as coisas, a nossa função, a nossa tarefa é se aproximar cada vez mais de Deus. É estar em relacionamento íntimo com Ele, através da leitura da Bíblia, da oração, para se aproximar, para, sabe, ter um amor por Ele, um relacionamento por Ele, a ponto de querer que Ele volte logo, a ponto de ver notícias como essa e se alegrar, e comemorar e celebrar. Uhul, tá chegando, velho, tá chegando. Não é ter medo, é ter alegria, porque a nossa redenção, o momento de encontrarmos o nosso Salvador, está cada vez mais próximo. Então dedique-se a isso, mais do que ficar propagando notícias, mais do que ficar compartilhando, olha, é o momento. Propague e compartilhe notícias que aproximem as pessoas de Deus, que criem um relacionamento delas com Deus, que criem um relacionamento delas na companhia de Deus, para que elas queiram e anseiem estar mais perto desse Deus. E mais do que isso, leve esse amor para outras pessoas. Geralmente, as pessoas que vão para os extremos, se ela ignora tudo isso, ela não está nem aí para as pessoas, porque, whatever, cada um por si. Se ela supervaloriza isso, ela começa a dar pedrada nas pessoas. Está chegando, e às vezes ignorando até o conhecimento prévio que a pessoa tem. Precisamos de um equilíbrio. Viver ao lado de Deus, viver na companhia de Deus, se preparando a cada dia, estando perto dele em relacionamento, desenvolvendo amor, desenvolvendo, sabe, uma amizade por Jesus, tamanha a ponto de querer que ele volte logo. E isso vai nos contagiar para levar esse Jesus para outras pessoas através da nossa vida. E aí eu prego Jesus não só com esse discurso, e não com esse discurso de, tá chegando, você viu, seu pecador, seu filho de Belial, de Satanás. Não, mas cara, Jesus me ama tanto, cara, eu te amo tanto, chega aqui, mano, deixa eu te apresentar esse Jesus. Olha ele na minha vida, olha ele nas minhas ações, olha, eu vou ser Jesus para você. E aí a gente começa a contagiar o mundo, não com um discurso de medo, mas com um discurso de amor. Galera, vamos se cuidar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Cara, vamos parar de brincar, parar de ficar zoando. Não tô falando de parar de ter uma vida feliz, não, mas a gente fica brincando de ser cristão, entendeu? A gente fica, um dia vai rolar, fica em cima do sai de cima do muro, sai de cima do muro. A nossa redenção está cada vez mais próxima. Então, se posicione, sabe? Se aproxima de Deus, cola com Deus, desenvolve um relacionamento de amizade com Ele, porque é só isso que vai nos proteger contra os desafios que a gente já vive hoje e que vai ver cada vez mais fortes na nossa vida. Então, se aproxime de Deus, tenha um relacionamento com Ele e leve outras pessoas a terem esse relacionamento com Ele também. Seja Jesus para as pessoas, leve o amor para as pessoas, o amor de Jesus para as pessoas, para que as pessoas vejam Jesus em você e queiram conhecer qual é a razão da sua fé. Paulo diz, sempre esteja pronto para responder qual é o motivo e a razão da sua fé. A gente só pode responder se as pessoas perguntarem. E elas só vão fazer perguntas se a gente tiver um estilo de vida diferente, um estilo de vida questionável, que gere questionamento na vida das pessoas. Então, pare de ficar pesquisando notícia, pare de ficar sendo atraído por discursos sensacionalistas e tenha o pensamento de que não importa quando Jesus volte, se hoje ou se daqui 100 anos, eu vou estar preparado do mesmo jeito, porque a minha espera não se baseia em tempo, mas se baseia em relacionamento. Então, mais do que estudar eventos, estude a vida de Cristo e se aproxime dele, para que assim você desenvolva um relacionamento com ele e possa levar esse relacionamento para outras pessoas, para que quando as dificuldades vierem, você esteja firme, fundamentado num relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, que é a única coisa que pode nos proteger contra todas as artimanhas do inimigo. Que Deus abençoe você. Vamos juntos, vivendo como se Jesus voltasse hoje e nos planejando, nos preparando também para caso ele não volte no tempo que a gente espera, a gente esteja pronto do mesmo jeito, porque nós não esperamos por tempo, mas nós o esperamos por amor.